Renato Gaúcho respondendo sobre reforços no Vasco. Falo também sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo fim de semana para todos. Antes das notícias, hora de falar sobre o Vasco da Gama. Renato Gaúcho respondeu sobre a possibilidade de reforços para o Vasco. Clube que estreou com vitória, sob o comando do Renato Gaúcho, de virada por 2-1 contra o Palmeiras, nesse meio de semana em São Januário. Renato foi perguntado sobre contratações e respondeu, abre aspas, não pedi nenhum jogador, confio nesse grupo aqui. Na janela no meio do ano, se possível, vamos trazer um jogador. Nessa janela agora, se der para trazer alguém, também traremos. A gente precisa de reforços pontuais, que cheguem e joguem, explicou o Renato Gaúcho. Renato tem feito um enorme trabalho para valorizar os seus atletas. A percepção dele é de que o Diniz, seu antecessor, esticou muito a corda e exigiu demais dos caras, causando um enorme estresse. O que o Renato fez? Bem a seu estilo, foi ganhando a confiança dos jogadores e dando muito moral para eles. Se ele vier a público para dizer que o clube precisa de reforços, isso vai contradizer aquilo que ele vem afirmando para o elenco em suas conversas. Só para completar, depois da vitória contra o Palmeiras, jogando bem, Vasco visita o Cruzeiro, jogo super complicado no Mineirão. Nicola, fala mal do Lamáquia, fala mal do Lamáquia comprar o Vasco por ficar dois times na família, mas não fala mal do Brasiliense e do Ceilândia, terem o mesmo dono, apenas por ele ser senador. Nicola rabo preso com político, não. Aí é por total falta de... E assim, ó, o Atila é meu amigo, ele tá me tirando sarro, não tem problema nenhum. Mas eu nem vejo mal de o filho do Lamáquia comprar a SAF do Vasco. Eu não, enfim. A Leila é presidente do Palmeiras, né? O filho do... Então a gente teria o enteado e a madrasta com clubes da primeira divisão. Se eu tivesse, por exemplo, autonomia para vetar ou não negócio, eu não vetaria. Mas sobre o Brasiliense e o Ceilândia, não tinha a mínima ideia, total falta de desconhecimento. Depois, se você puder dar mais detalhes, você nos conta, tá bom? A Letícia Carvalho, boa noite, Nicola. O que você espera do Vasco esse ano? Letícia, espero que o Vasco não sofra no Campeonato Brasileiro, termine na primeira página da tabela de classificação e consiga ir longe em Copa, ou Copas, tá? Marcelo José, e o principal, né? Que consiga avançar na venda da SAF, porque venda da SAF pode representar uma mudança de patamar. Se não for vendido, se mantiver nesse status de bom trabalho do Pedrinho, e eu gosto do trabalho do Pedrinho, eu acho que o Vasco não briga contra o rebaixamento e pode sonhar em longe em Copas, como tem acontecido nos últimos anos. Ó, boa noite, Nicola. Renato Gaúcho é um excelente técnico, que vitória. Fabrício, a atuação do Vasco foi muito boa, muito convincente. Foi um Vasco que, mesmo tomando o gol do Flaco Lopes, conseguiu dominar as ações durante a maior parte do tempo. As mexidas do Renato deram super certo. O Cuiabano, que era uma aposta dele. O Thiago Mendes, que foi transformado em capitão. Enfim, a primeira impressão dificilmente seria melhor, né? É o fim da era Piton no Vasco, com o Cuiabano mostrando que deve ser titular e a chegada do Paulinho do América. Fabrício, imagino que sim, o Paulinho está contratado, ele assinou um pré-contrato com o Vasco e se apresenta em julho, 1º de julho. Lateral esquerdo titular do América, tá? E o Cuiabano é mais jogador do que o Piton, muita força física, só precisa melhorar alguns aspectos, mas é muito bom jogador. O grande ponto é o Vasco não pode desvalorizar o Piton antes de vender. O ideal seria vender, manter o cara como titular ou como peça importante até vender. Depois que vender, aí prepara a sucessão. O Odilon Reis, Nicola, notícias do Vascão. Odilon de Ubá, Minas Gerais. Cara, eu acho que a negociação lá com o Marcos Lamáquia vai acabar acontecendo, mais cedo ou mais tarde. É questão de tempo e de burocracias que precisam ser resolvidas, mas a notícia é boa, cara. Eu acho que há uma perspectiva de o Vasco mudar de prateleira a partir da transformação do clube, ou do repasse do clube para um empresário. Ele nem é tão bem sucedido, né? Mas ele é filho, o pai dele é bilionário, e a mãe dele também tem muita grana, dona de banco, enfim, esse cara tem dinheiro dos dois lados, tá? Preciso te atualizar sobre reforço fechado para o Vasco para 1º de julho. Cruz Maltino acertou nos últimos dias um contrato com Paulinho, lateral esquerdo de 21 anos de idade, que joga desde os 14 anos no América Mineiro. Nos últimos dias, o Vasco e o Fortaleza brigavam pela contratação do atleta, cujo vínculo no América se encerra em 30 de junho.
posso assegurar para vocês que, enfim, houve a assinatura desse pré-contrato e o Vasco adquire o Paulinho sem custos na metade do ano, assim que o contrato dele acabar. O vínculo se encerra em 30 de junho e 1º de julho ele se apresenta no Vasco. Plano de carreira super interessante, projeção e a expectativa de que ele possa se tornar, num futuro não tão distante, titular em São Januário. Desde que foi promovido da base ao time principal no América, são 43 jogos e ele estará em campo nessa quinta-feira, quando o América visita o Barra, jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Só para completar, registrar que o Paulinho é representado pelo Diogo Silva, que é dono da Web Soccer, e atletas do Diogo Silva andaram recentemente saindo do América. Isso aconteceu com o Cauã Diniz, meio atacante que foi para o Omiya Ardija do Japão, além de Júlio César, zagueiro, que foi para o Ceará.